Jesus vinha ministrando aos seus discípulos há 3 anos. Desde o início do seu ministério, agora chegando ao fim, havia 3 anos que o Senhor estava ensinando aos discípulos a verdadeira religião, o verdadeiro sentido da religião, como se relacionar verdadeiramente com Deus. Vinha ensinando também sobre o amor ao próximo, sobre o comportamento, sobre o caráter dos filhos de Deus, o caráter de um cristão. Agora estava chegando próximo da sua morte. Era a semana que antecedia a semana da Páscoa, que se transformou na semana da Paixão. Quais os últimos ensinamentos? Provavelmente Jesus estava dando agora os ensinamentos mais importantes, aqueles que ele reputava como importantes, que teriam que ser dados antes que ele fosse morto. E ele fala uma série de parábolas, a parábola dos 2 servos, a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens. Todas elas têm a ver com relação ao tempo do fim, com relação à segunda vinda do Senhor Jesus. E todas elas têm a ver com vigilância e com prontidão. A parábola das 10 virgens, que é muito conhecida por todos os cristãos, está no livro de Mateus, no capítulo 25, dos versos 1 a 13. Lá nós encontramos que 10 virgens foram convidadas para um casamento. E elas deveriam levar lâmpadas para esse casamento. A Bíblia diz que essas 10, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, ou incapazes, tolas. As prudentes levaram azeite, levaram as lâmpadas com azeite e reserva de azeite. E as nécias levaram somente as lâmpadas. Acontece, irmãos, que, como diz a parábola, o noivo tardou. E quando o noivo tardou, todas dormiram. Todas, as nécias e as prudentes. Aí houve um anúncio, veio o noivo. Quando houve um anúncio que o noivo estava chegando, todas quiseram preparar as suas lâmpadas, acender as suas lâmpadas para estarem prontas para entrar na festa. As tolas perceberam que agora não tinham azeite e disseram às prudentes: dá-nos um pouco do teu azeite para que a gente também possa preparar as nossas lâmpadas, para que a gente também possa ficar prontas. E as prudentes responderam: não podemos, porque corre o risco de nós também ficarmos sem. E todas ficarmos, então, sem luz, sem as lâmpadas acesas. Vão comprar, e aí vocês vêm para a festa. Agora o noivo chegou. O noivo chegou e aqueles que estavam preparados à porta, inclusive as 5 virgens prudentes, entraram para a festa e foi fechada a porta. E não foi aberta uma segunda vez. E veja, irmãos, o que o noivo respondeu quando as virgens tolas chegaram e pediram para entrar. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Eram desconhecidas. E agora a parábola, então, termina com a advertência importante, com a razão da parábola. 25:13, Mateus 25:13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja, vigiai. Ficai prontos, porque vocês não sabem o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Mas o que faltava lá, irmãos, era o quê? Era azeite. E o que significa esse azeite? A nossa lição dá os 2 significados principais desse azeite. Um deles é o Espírito Santo. O cristão que quiser aguardar o Senhor Jesus, quiser estar desperto, aguardando o Senhor Jesus, vigilante aguardando o Senhor Jesus, tem que deixar que o Espírito Santo atue na sua vida. Tem que aprender com o Espírito Santo. Tem que ter uma reserva do Espírito Santo. Para isso, é preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe. É preciso deixar, atender livremente às instruções do Espírito Santo. Outro significado, irmãos, não menos importante, é o caráter. O azeite simbolizava o caráter. Por que pode simbolizar o caráter? Primeira coisa, irmãos, nós não podemos modificar o caráter no momento da volta do Senhor Jesus.
Quando o Senhor Jesus voltar, você vai estar com o caráter formado. Eu vou estar com o caráter formado. E se ele não for um caráter de acordo com o plano de Deus, não vai dar para mudar naquele momento. Mais ainda, irmãos, o caráter é construído a cada dia. Eu construo o meu caráter com os meus atos, com os meus hábitos, com as minhas atitudes, com a minha maneira de viver. Eu não posso, quando o Senhor Jesus voltar, emprestar o meu caráter para alguém, para outro. Cada um é detentor do seu próprio caráter. E o caráter é construído a cada dia. Nesse mesmo capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus conta a parábola do rei que separou as ovelhas e os bodes. As ovelhas para um lado e os bodes para outro. E o que significava, irmãos, os bodes? Aqueles que não tinham atendido à vontade de Deus. E o Senhor diz assim: eu não conheci vocês. E o que era fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? A fazer a vontade de Deus, irmãos, é apresentar as obras da fé. Não é querer ser salvo pelas obras, mas é mostrar que, porque somos salvos, produzimos as obras da fé. Então, elas têm a ver, irmãos, com a assistência social. Lá o Senhor cita a fome, a sede, a hospedagem, o vestuário, as doenças e as prisões. E os crentes atendendo a essas necessidades. Quero ler para vocês um texto da página 46 da lição dos professores, para concluirmos o estudo de hoje. Falando acerca da parábola das ovelhas e dos bodes. Observe que o rei separa as ovelhas e os cabritos com base nas suas obras, no seu caráter. Embora Jesus não ensinasse a salvação pelas obras, percebemos a importância do desenvolvimento do caráter no plano da salvação e como os salvos de Cristo refletirão essa salvação através de sua vida e do seu caráter. Como é que nós podemos representar, irmãos? Como é que nós podemos demonstrar para o mundo que realmente somos convertidos, cristãos, que creem no Senhor Jesus, que creem na volta do Senhor Jesus? É através do nosso discurso teológico? É através das nossas doutrinas? Não, irmãos. É através das nossas obras. Não que elas nos salvem, mas elas mostram aos outros que somos salvos. Quando nós vemos, irmãos, as últimas palavras de Jesus, as últimas parábolas de Jesus, nós vemos a importância que ele dava para que nós estivéssemos prontos, para que nós estejamos prontos antes da sua volta, para que nós estejamos com o caráter formado, com o caráter de acordo com o plano de Deus. Não há como trocar o caráter quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Nós temos que construí-lo hoje. E nós só demonstramos que estamos construindo o nosso caráter hoje através das nossas obras, através das nossas atitudes, do nosso comportamento. Religião, irmãos, é comportamento. Religião não é somente devoção, mas é comportamento, ação. Que Deus abençoe a nós, cada um de nós, para que a gente possa entender isso e praticarmos a verdadeira religião, através da salvação do Senhor Jesus Cristo e através das obras da fé, as obras que queremos praticar após sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.